Eu sou o João Verde, eu surjo aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. Dos 10 primeiros, o Botafogo ainda vai enfrentar o Vasco, o Atlético, o São Paulo, o Inter e o Palmeiras. Dos 10 primeiros enfrentam 5, dos 6 primeiros enfrentam 3, e o Palmeiras, desses aqui, ele praticamente só vai enfrentar quem? O próprio Botafogo. Já enfrentou o Fortaleza, mas agora já é passado, vamos contar os próximos 7 jogos. Ele vai ter que enfrentar o Bahia, o Cruzeiro, o Bahia e o Cruzeiro só. Dos 10 primeiros, dos 10 times que estão na ponta aqui, ó, o Palmeiras só vai jogar contra 2. Tirando o Botafogo, vai enfrentar o Bahia e o Cruzeiro. E de 10 ele vai ter que jogar contra 3. Ou seja, ele vai pegar times que estão aqui na parte de baixo. O próximo, por exemplo, é o Corinthians, tá? Mas isso aí a gente vai analisar com calma. Nessa lista aqui, ó, dos próximos jogos, então, você vê que E aí nos últimos 2 jogos, os 2 fizeram 4 pontos. Agora o Verdão vai visitar o Corinthians, mas aí tudo na cidade de São Paulo. Assim como o Vasco, o Botafogo recebe o Vasco também. Tá na mesma cidade do Rio de Janeiro. Depois o Palmeiras recebe, depois de visitar o Corinthians, aqui em São Paulo, ele recebe o Grêmio, tá? No Allianz Parque. E o Botafogo vai receber o Vasco agora, depois recebe o Cuiabá. O Cuiabá ano passado ganhou do Botafogo aí mesmo, hein? Lá dentro. E aí o Palmeiras vai visitar o Bahia e eles vão visitar o Atlético. Depois o Atlético Goianiense recebe o Palmeiras e o Vitória visita o Botafogo. Então o Botafogo recebe o Vitória. O Palmeiras recebe o Botafogo. Depois o Palmeiras visita o Cruzeiro. E o Botafogo, depois de visitar o Palmeiras, vai visitar o Inter. E aqui pode ser um ponto de virada, tá? Porque você vê o Palmeiras fora contra o Corinthians, em casa contra o Grêmio. E o Botafogo tem vantagem de jogar esses 2 seguidos em casa. Mas o Palmeiras também tudo é da mesma cidade, pelo menos. Apesar de ser um clássico, na mesma cidade. É fora, mas é tudo dentro de casa, né? Tudo em São Paulo. Apesar de não ter torcida do Palmeiras. E aí, então, fora em casa. O Botafogo 2 em casa. Pronto, aí daqui pra frente, o Bahia e o Palmeiras fora. O Atlético vai fora. Aí o Palmeiras vai fora também de novo. Pô, o Palmeiras aqui vai ter um jogo em casa dos próximos 4. Ele vai ter um jogo em casa contra o Grêmio. O resto tudo fora. Mas só que depois disso aí também, dependendo isso vai dizer muita coisa, né? Depois dessa rodada aqui, porque aí o Botafogo vai visitar o Atlético e vai receber o Vitória. O Vitória que tá crescendo no campeonato. E depois disso aqui, o Botafogo só pega nego que tá na ponta da tabela, né? Só vai pegar quem tá ali no G6. Palmeiras, Inter e São Paulo. Os últimos, ele vai ter uma molezinha agora. Os próximos 4. O Palmeiras tem 3 fora e eles têm 3 dentro. Vai pegar a molezinha nas próximas 4 rodadas. Se ele não conseguir nessas 4 rodadas abrir uma vantagem maior do que 3 pontos do Palmeiras, já era. Um abraço. Então depois do jogo contra o Vitória, a gente vai saber realmente quem vai ser campeão. Praticamente poderei ser capaz de dizer quem vai ser campeão. Eu já digo que o Palmeiras vai ser campeão, mas quem não é igual eu e não tem essa coragem, vai depois do jogo contra o Vitória aí, poder dizer. Palmeiras, Atlético Goianiense, Atlético Goianiense, Palmeiras e Botafogo e Vitória. Aí vai ter o clássico aí da decisão do campeonato, a final. Palmeiras e Botafogo, na terça-feira, dia 26. E aí nós teremos 26 ou 27? Deixa eu ver. 26 ou 27, 28, 30, né? Sexta, 29, quinta, 28, isso é 26 mesmo, 26. Nós vamos ter então, Palmeiras e Botafogo, no caso do Palmeiras. E aí o Palmeiras terá 2 em casa e o Botafogo 2 fora. Então por isso que eu digo que depois do jogo contra o Vitória, o Botafogo e Vitória, e Palmeiras, Goianiense e Palmeiras, nós vamos ter aí uma virada. O que o Palmeiras vai ter de desvantagem nas próximas 4 rodadas, com 3 de 4 jogos fora, e o Botafogo 3
de 4 dentro, vai se inverter nos 3 últimos jogos, a começar do confronto direto, que vai ser na casa do Palmeiras e Botafogo jogando fora. Depois o Palmeiras visita o Cruzeiro e só. E aí o Botafogo vai visitar o Palmeiras, vai ter que visitar o Internacional e depois recebe o São Paulo. São Paulo pode estar querendo a vaga no G4. O Fluminense pode estar lutando por um rebaixamento ou não, ou por não ter um rebaixamento, mas eu acho que não vai estar não. E ele vai estar tranquilo, talvez até vai ter garantido vaga para a Sul-Americana e não vai querer o Botafogo campeão. E a gente já sabe, já viu esse filme, né? Mas é isso aí, né, que eu queria colocar para você aqui. Mais uma vez, voltando à tabela de classificação do campeonato aqui, vamos para cima agora para olhar essa confusão aqui. Então, o Vasco 10º, Atlético 9º, Cruzeiro 8º, aí 41 e 44 respectivamente. Bahia 46, aí vem o G6, São Paulo 51, Inter 52, Flamengo 54, Fortaleza 57. E aí o líder e vice-líder e líder. Palmeiras 61, Botafogo 64. O Palmeiras, olha que a última coluna de números é saldo de gols. O Palmeiras tem 28, tá? Contra os 23 aqui em cima do Botafogo. Então o Palmeiras tem 5 gols a mais de saldo. Nesse momento, o empate em pontos igualaria praticamente o empate em vitórias, porque o Botafogo teria que perder e o Palmeiras ganhar. O Botafogo tá difícil de perder também, né? Mas o Palmeiras também tá, né? Eles estão com essas derrotas aqui, ó, um bom tempo. O Palmeiras que completou aí 10 jogos já, sem saber o que é perder. Acho que a última vez que o Palmeiras perdeu foi lá no mês de julho. Se eu não estou enganado, foi no mês de julho aquele jogo pro Vitória, não foi? Que perdeu no Allianz Parque. Eu acho que foi esse último... nem lembro mais quando foi. Mas acho que foi. O Botafogo, eu também não lembro quando foi a última vez que perdeu. Os dois estão... Mas o Botafogo perdeu recente, porque o Palmeiras foi diminuindo a vantagem. Ele teve aí umas 2 derrotas para cá. Teve, com certeza. E agora vai voltar a desandar. Tende a voltar a desandar. E o Verdão vai firme, fazendo seus pontos. Quando não dá para ganhar, ele empata. O que é ótimo, porque eu já falei para você que quando tá aqui, o número de derrotas decide o campeão. Tem gente que acha que é o número de vitórias que decide, mas uma coisa está inteiramente ligada à outra. Muito empate não resolve, mas derrotas demais faz o time não ser campeão. Eu nunca vi um time campeão com 10 derrotas no Campeonato Brasileirão. Então, o time que tem 9 derrotas tem chance de ser campeão. Tá? 9 e abaixo. O Flamengo em 2020, por exemplo, teve 9 derrotas e foi campeão. Porém, nenhum time com 10 derrotas foi campeão. Nunca alguém que teve 2 dígitos de derrotas foi campeão. Ou seja, o Botafogo é o time que menos perdeu até aqui. Ele tem 5 derrotas. O segundo colocado, o Palmeiras, tem 6 derrotas. É o segundo time que menos perdeu, junto com o Fortaleza, que também tem 6 derrotas. E com o Internacional, que também tem 6 derrotas. E o resto da galera aí perdeu bastante mais. O Flamengo já perdeu 8, já está no limite, na conta do chá. Não tem como ser campeão, a não ser que ele praticamente não perca nenhum jogo daqui até o final. O São Paulo já não tem mais chance. O Bahia já não tem mais chance, entendeu? O Atlético não tem por causa da pontuação. Então, o negócio tá aqui em cima. Tá entre Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. O Internacional, eu não acredito que ele vai tirar essa diferença a tempo de chegar a ponto de igualar aqui, porque ele tá muito distante do Palmeiras e do Botafogo. Tá 9 pontos do Palmeiras e 12 pontos do Botafogo, então não dá pra ele. Então fica entre os 3 primeiros aqui. Eu já falei que o Fortaleza não vai ter força, já tem aqui só 2 vitórias nos últimos 5 jogos, diferente de Palmeiras e Botafogo. O Fortaleza era para estar até liderando essa brincadeira aqui, se ele tivesse com melhor situação aqui, era para estar liderando, pela diferença, pela distância. Em vez disso, ele está a 7 pontos do Botafogo e ainda está a 4 pontos do Palmeiras. Então, assim, o empate com o Fortaleza foi horrível, foi péssimo. Não foi ruim, mas foi péssimo. Ele manteve Fortaleza à mesma distância e manteve o Botafogo atrás até o jogo começar, e a mesma distância quando começou, e infelizmente acabou com a diferença aumentando não, voltando ao que era 2 rodadas atrás. Então o Botafogo não aumentou a diferença, ele simplesmente não consegue aumentar a diferença. Eu vejo pela metade do copo cheio. Aí vai ter quem veja pela metade vazia. Mas o Palmeiras está 5 rodadas e o Botafogo continua líder. Mas não bateu o campeão ainda, não consegue sossego, não abre vantagem. Essa é que é a grande verdade. Então aí, classificação colocada, os pontos de vista colocados. Acho que todo mundo já viu aí os resultados do campeonato. Não é as partidas aí de ontem do campeonato, foram essas aí que a gente viu. Isso aqui tem tempo, hein? Esses jogos aqui são os jogos do Verdão. Aqui, ó. Partidas do campeonato, agora sim. Vai ter Inter e Flamengo na quarta-feira, 7 horas, hein? Esse jogo aí pode colocar o Flamengo, como é que é, na frente do Fortaleza, né? Pelo menos grudado na pontuação ali. Então tivemos Palmeiras e Fortaleza 2-2.
Nós tivemos também Flamengo 4, Juventude 2, Grêmio 3, Atlético Goianiense 1, Vitória 2, Fluminense 1, Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 0, Bragantino 0, Botafogo 1, Atlético Mineiro 1, Internacional 3, Criciúma 1, São Paulo 1, Cuiabá e Corinthians é um jogo que acontecerá amanhã, às 19 horas, essa segunda-feira às 19 horas. Aí tem Vasco e Bahia também, só que vai ser a segunda-feira, às 21 horas, Vasco e Bahia. Vasco e Bahia às 21 horas, hein? Tomara que o Vasco ganhe, porque ele dá uma embalada e vai pra cima do Botafogo embalado. E aí na quarta, rodada atrasada, 17 das 38, pela 17, temos então aí, às 7 da noite, no dia 30, quarta-feira, Inter e Flamengo. E aí na próxima rodada vamos ter Bragantino e Cuiabá, Juventude e Fortaleza, Atlético Paranaense e Vitória, Fluminense e Grêmio, Corinthians e Palmeiras, Bahia e São Paulo, Inter e Criciúma, Botafogo e Vasco, Cruzeiro e Flamengo, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. É essa próxima rodada, a 32ª rodada. Portanto, Corinthians e Palmeiras, Botafogo e Vasco serão os desafios aí da próxima rodada do Brasileirão. Pontuação, então, 3 pontos de diferença do Palmeiras para o Botafogo, e o Palmeiras tem mais saldo de gols, o Palmeiras vencendo e eles perdendo, a gente volta aí aquele número de vitórias de novo, ou eles empatando também, né? Se eles empatam a gente ganha, volta a ficar 19-19 em vitórias, e eles com um ponto à frente, mas se perderem já para o Vasco a gente ganha do Corinthians, a gente já assume liderança com 19 vitórias e mais saldo de gols, e o saldo que hoje é 5 vai ser maior, se eles perderem a gente ganhar. Tem isso, aumenta até o saldo. Sem contar que vamos ter ainda a antepenúltima rodada, antes da final da Libertadores, é bom que se diga, o jogo vai ser, assim, menos de uma semana antes, vai ser tipo 3, 4 dias antes da final da Libertadores, que vai ter que antecipar, e o Botafogo vai jogar pensando na final da Libertadores, vai ter que jogar contra o Palmeiras pensando na final, se arriscando em perder jogadores, para ir para a final, que vai ser lá na Argentina, no Montevidéu, né? Monumental, o estádio lá do River Plate. Então, meus amigos, não é o fim do mundo e não acabou. Para quem disse aí que já acabou, tá muito enganado, tá? Esse palmeirense aqui não vai jogar a toalha tão cedo. Aliás, eu já disse que o Palmeiras é campeão de 2024, então não tem por que jogar a toalha. Não sei por que o pessoal tem esse desespero todo. Vocês vão ver lá no final, se não tem razão. Vão ver lá no final. Deixa o seu like aí se você gostou dessa análise. Se você curtiu, se inscreva no canal aí e deixa o seu comentário aí. Acabou ou não acabou? Claro que não acabou. Acabou pro Botafogo, faz tempo, inclusive. Quando empatou pro Criciúma, aí foi enterrado. Agora falta só a pá de cal. Eu não sei se vai ser o Vasco que vai colocar, se vai ser o Vitória, se vai ser o Cuiabá. Mas o Verdão não tá nada longe, não. Tá ali. Tá com totais possibilidades. Ele ainda tem matematicamente mais chance de ser campeão. Inclusive, vou mostrar isso depois no outro vídeo, tá? Então, avante. Ó, o próximo vídeo já tá aparecendo aqui. Aí clicar no bicho aí. Avante palestra.